Aleluia. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Uma boa noite a todos. Deus é bom. Desde quarta-feira o Senhor tem abençoado grandemente esse ministério, né? Estamos comemorando 14 anos de existência do ministério. Estivemos ali alguns dias e os dias que estivemos ali na sede, o Senhor falou de maneira sobrenatural aos nossos corações e nos abençoou. Todos os dias que eu fui abençoado, saí renovado, transformado. Esse é o objetivo de nós estarmos aqui cultuando o Senhor e o Senhor nos moldando, nos transformando. Amém? Abra suas Bíblias no livro de Josué, no capítulo 24, texto bastante conhecido da igreja, mas eu creio que o Senhor vai falar de maneira sobrenatural também conosco esta noite. Josué capítulo 24. Eu vou ler apenas os versos 14, 15, 19, 23 e 24, mas eu vou falar sobre todo o contexto que está nesse capítulo aqui. Versículo 14 diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais, da além do rio no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Versículo 23. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué: Serviremos ao Senhor, nosso Deus, e obedeceremos a sua voz. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Soberano Deus, Pai bendito, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, na tua casa, na tua presença, te adorando, te louvando, Senhor. Pai, recebe todo louvor, toda adoração nesta noite. Senhor, fala conosco através da tua palavra, Senhor. Que eu venha ser somente um canal, Senhor, aqui nesta noite. Que o Senhor, através da minha vida, Senhor, venha falar a cada um de nós, Senhor. E que a tua palavra, Senhor, que é poderosa, Senhor, venha nos moldar, venha nos transformar, Senhor. Que nós não venhamos sair daqui hoje, Senhor, assim como entramos, mas que nós venhamos sair daqui, Senhor, agraciados, cheios da tua graça e do teu poder. Que a tua palavra, Senhor, venha trazer transformação uma vez mais em nossas vidas, ó Pai. Pai querido, a palavra do Senhor diz que o Senhor é o Deus que esquadrinha o coração do homem. Senhor, nesta noite, Senhor, eu te peço que as tuas palavras, Senhor, sejam guardadas em nosso coração, Senhor. Pai, é o que nós te pedimos. Espírito Santo de Deus, guia, Senhor, fala conosco sobrenaturalmente, Senhor, nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. O livro de Josué, não se sabe ao certo, ele vem com o nome de Josué, mas não se sabe ao certo quem foi o autor desse livro, né?
alguns estudiosos acham que foi Josué, porque tem muita particularidade de Josué. Mas alguns estudiosos acham que alguém compilou, ou algum escriba escreveu sobre os fatos de Josué, pegou os escritos de Josué. Tem muita coisa aqui que o próprio Josué escreveu, mas tem coisas aqui que há conflitos. Então os estudiosos acham que pode ter sido o próprio Josué, ou podem ter sido escrito depois da morte de Josué, algum tempo depois, que o povo estava mais acomodado em Canaã, e foi escrito esse livro. E esse livro ele foi escrito aproximadamente no século XIV e no século XV antes de Cristo, né? O reinado o período que Josué liderou aquela nação ali foi aproximadamente 25 anos. Josué foi chamado por Deus, Josué foi auxiliar de Moisés, né? O nome de Josué foi mudado por Moisés, o nome dele era Oséias, e Moisés, ao longo da caminhada ali, da peregrinação, coloca o nome dele de Josué, e tem um significado profético, porque o próprio nome do Senhor Jesus Cristo, ou seja, Jesus, Jesus é a tradução do hebraico para o grego, que quer dizer Jeová é a nossa salvação. E Josué, ele é uma espécie ele carrega em sua característica, a vida de Josué é uma vida profética, e tem um significado de Cristo, porque Josué veio guiar aquele povo na travessia do Jordão para Canaã, né, e entregar a bênção para aquele povo. E o Senhor Jesus, ele vem para nos guiar e entregar a vida eterna, né? Josué leva o povo para Canaã, e daquelas pessoas ali que peregrinaram no deserto aproximadamente 40 anos, somente dos adultos, somente 2 pessoas conseguiram entrar, que foi Josué e Calebe. E quando eles chegam em Canaã, Deus entrega Canaã para aquele povo, né? Deus tira o povo do Egito. O povo estava ali aproximadamente 400 anos no Egito, sem identidade, sem nação. O povo não era mais uma nação, estava ali no Egito como escravo. Deus levanta Moisés e Arão, e Josué dá a sequência nesse propósito divino. E quando eles chegam em Canaã, Canaã era uma terra que havia muita prostituição, a religião deles era fertilidade e sexualidade. Eles adoravam uma serpente, né, e sacrificavam crianças, ou seja, era um povo pagão, né? Então Deus tira o povo de um lugar difícil para habitar em um lugar muito mais difícil ainda, porque agora o povo não só ia ter uma resistência física, mas como uma resistência também espiritual, porque Deus leva o povo ali e faz um povo ali, uma nação daquele povo, uma nação eleita. Deus quer fazer do povo de Israel uma nação santa, um povo santificado, e há um processo que aconteceu na vida dessas pessoas. Por isso foi o motivo deles ficarem ali também 40 anos peregrinando no deserto. E nessa peregrinação, Deus mostra para o povo a fidelidade deles. Só que o povo com o coração muito endurecido tinha dificuldade de absorver, ou seja, de reconhecer a fidelidade de Deus. Até então eles reconheciam, mas era difícil de obedecer. E um dos contextos do livro de Josué é obediência, é fidelidade e conserto, né? Deus requer que o seu povo seja um povo obediente. Deus quer que o seu povo seja obediente
a Ele, a palavra dEle, aos mandamentos dEle. Por quê? Porque as bênçãos acompanham a obediência. Já o julgamento acompanha o pecado, né? Quando a pessoa peca, ela vai ser julgada pelo seu pecado. Mas se ela é uma pessoa obediente, isso vai gerar frutos, e esses frutos vão ser bênção na vida dessas pessoas. Assim, por isso que a igreja verdadeira, a igreja dentro da igreja, né? Porque nós vemos umas pessoas serem abençoadas e outras não. É simplesmente pelo motivo da pessoa ser obediente. O que o Senhor quer é que nós sejamos obedientes, que o nosso coração seja reto com o Senhor, que o nosso coração esteja inclinado com o Senhor, né? É uma das características do livro de Josué também, que mostra Cristo revelado de 3 maneiras: revelação direta, revelação por modelos e revelação por aspectos naturais, ou seja, de sua natureza. Revelação direta: o Deus triunfo apareceu a Josué como príncipe do exército do Senhor. Revelação por modelo: o próprio Josué era um modelo de Cristo. Seu nome significa Jeová é salvação, e o equivalente a Jesus, traduzido do hebraico para o grego. Josué guiou o povo até a possessão da sua herança. Cristo nos leva à possessão da vida eterna. A revelação por aspecto iluminante da sua natureza é a promessa cumprida, porque todas as promessas que Deus fez àquele povo, nenhuma sequer deixou de cumprir. Meu irmão, toda promessa que Deus fez sobre a tua vida, se ela não vai cumprir, tem um tempo determinado para que ela seja cumprida na tua vida. O que o Senhor requer de mim e de você é que nós sejamos obedientes e esperamos no Senhor. Tenhamos paciência, né? E para finalizar o esboço desse livro, ele é dividido em 4 partes. A primeira parte é a preparação da herança. A segunda parte é possuindo a herança. E a terceira parte é o compartilhando a herança. E a quarta parte é o discurso final e a morte de Josué. Amém? Essa é a introdução do livro de Josué. Eu senti no coração de trazer esse conhecimento para os irmãos. E iniciando aqui, eu li do verso 14, a partir do verso 14, mas eu quero trazer também um pouco do que fala do verso 1 ao verso 13. Josué, ele é despertado por Deus para chamar a atenção da sua nação. O povo havia relaxado, o povo havia desanimado, porque isso é do ser humano. Quando tudo está organizado em nossa volta, nós temos a tendência de nos acomodar. Deixamos de ir à casa do Senhor, deixamos de ter o desejo de cultuar o Senhor. E aqui não foi diferente, até foi mais crítico, porque o povo começou a misturar com os deuses estranhos dos pagãos. E se tem uma coisa, irmãos, que entristece o coração de Deus, é a desobediência do homem e a idolatria. Isso entristece o coração do homem, porque Deus, irmãos, Ele não precisa de mim, Ele não precisa da minha adoração, Ele é adorado o tempo todo. O Senhor, Ele tem miríades e miríades de anjos adorando Ele o tempo todo. O tempo todo. O Senhor, Ele já tem a sua glória, mas o amor dEle, o amor pela sua criação, porque o Senhor foi quem nos criou, é o amor assim incondicional, algo imensurável, algo que não tem como medir. E a gente tão pequenininho, e o Senhor ainda, esta noite, os céus estão abertos para ouvir o clamor e o louvor desta igreja. E aonde estiver um altar erguido, os céus estão abertos sobre esse altar e o Senhor está
de ouvidos abertos para ouvir o louvor e o clamor da sua igreja. E mesmo assim, nós sabendo disso, esse povo sabendo disso, ainda desobedecia. Por quê? Porque nós somos tendenciosos a errar. Nós somos tendenciosos a desobedecer. Nós somos tendenciosos a fazer a vontade das obras da carne. Mas o Senhor, por sua misericórdia, o Espírito Santo do Senhor nos capacita. Às vezes você está tão fraco, está tão desanimado, você ouve um louvor ou lê algo, um trecho da Bíblia, ou alguém faz uma visita e fala algo de Deus para a tua vida. Aquilo que parecia que estava apagado, parece que ele começa a reacender. Às vezes você entrou aqui esta noite desanimado, achando que Deus esqueceu de você. E se depara agora Deus falando com você, que Ele não desistiu de você. Que Ele quer ouvir o seu louvor, Ele quer ouvir o seu clamor. Aleluias. Então Deus, Ele levanta Josué, parece que eu vejo Josué velhinho, sei lá, com a bengala, ou alguém auxiliando ele. E ele com muita dificuldade reunindo aquelas tribos, reunindo aquele povo, para trazer a última mensagem do Senhor para aquele povo através da vida de Josué. Josué como líder, e eu acho muito bonito, quando eu vejo assim pessoas idosas, igual o nosso pastor Braga, a gente vê as limitações, ele já contou várias vezes as limitações que tem, mas aquela sede, aquele anseio, aquele zelo pelas coisas do Senhor, de exercer o seu compromisso. E a gente lembra também de Paulo, com toda a dificuldade na prisão, doente, as suas limitações, e Paulo, ele não joga a toalha, ele vai até o fim, né? Porque ele conhecia, ele tinha o entendimento, ele tinha a convicção do chamado. Irmãos, é importante nós como cristãos termos a convicção do que fomos chamados. Nós estamos aqui esta noite não é porque nós somos bons, não, é porque a misericórdia do Senhor é algo imensurável e o Senhor te chamou. Mas irmão Bruno, me chamou para quê? Irmão, não sei, ora a Deus, cada um tem um proveito na obra do Senhor, cada um tem um chamado para as coisas do Senhor. O Senhor te chamou agora, esta noite, para estar aqui, isso eu tenho certeza. E amanhã o Senhor torna a te chamar, e lá no teu trabalho o Senhor te chamou também. Às vezes tem alguém lá e não é nem pelo teu falar, irmão, que você vai convencer aquela pessoa, mas é pelo teu testemunho, pelo teu comportamento que vai falar o coração daquela pessoa. Na tua rua, na tua parentela, né? Então Josué, ele foi chamado, e ele já é idoso, e o Senhor desperta, e o próprio Senhor fala na boca de Josué, e Josué começa lembrar o povo lá, bem antes do Egito. Começa a lembrar lá de Abraão, do pai de Abraão, que Deus tirou Abraão lá do meio da parentela dele, que Tera, o pai de Abraão, era construtor de deuses estranhos, né? E Deus chama Abraão, e Abraão sai do meio da parentela, porque ouve a voz do Senhor, e vai para um lugar, e ali o Senhor abençoa Abraão, muitas coisas acontecem. De Abraão, o Senhor vem Jacó, vem Isaac, de Isaac vem Jacó, os filhos de Jacó, Esaú vai para um lado e Jacó vai para outro, e ali Jacó vai para o Egito. O povo fica no Egito durante 400 anos. O povo, não é que o povo estava fiel a Deus no Egito, mas o povo tentou se manter-se fiel ao Senhor ao longo daqueles 400 anos ali. E ali o Senhor levanta Moisés, e o povo sai no deserto acompanhando Moisés. Quando chega de frente do Mar Vermelho, aquele povo se desesperou, e agora viemos para cá, e o Senhor confunde os egípcios, traz uma escuridão entre o povo de Deus e o povo egípcio, os soldados.
e os soldados ficam ali, não conseguem chegar até o povo, e o Senhor derrama aquelas águas de cima daqueles soldados, e o exército de Faraó, grande parte deles se perde ali no meio das águas. O Senhor faz o povo atravessar aquelas águas de pés enxutos, e Moisés vem falando, Josué vem falando com o seu povo, lembrando o seu povo de todos os feitos que Deus tinha feito. Mas Josué vem lembrando o povo que Deus cuida, que quando Deus chama, Deus cuida, que quando Deus dá uma ordem, Ele cumpre, quando Deus fala que Ele vai proteger, Ele protege. E Josué foi lembrando o povo assim também, como lá na frente me fez lembrar agora, na época de Esdras, bem à frente disso aqui, também fez lembrar o povo de todos os feitos que Deus tinha feito. E o Senhor, irmãos, Ele cuida, Ele é Deus zeloso, Ele é Deus que tem amor, o amor dEle é algo que nos consome. E aquele povo foi reavivando, foi lembrando de todos os feitos. E o Senhor, quando aquele povo estava no deserto, o sol era causticante durante o dia, muito forte. E o Senhor protegia o seu povo como uma nuvem, com a nuvem como uma mão de um homem sobre aquele povo. E à noite, um frio que a temperatura caía demais, era uma coluna de fogo. O Senhor guardando o seu povo. Tinha vezes da peregrinação ser de dia e de noite. O Senhor de dia, uma nuvem como a mão de um homem, e à noite, uma coluna de fogo. E aquele povo, ele foi lembrando dos feitos. E às vezes eu estou falando isso aqui, mas é para que você venha despertar também até aqui. Quão grandes coisas o Senhor tem feito na tua vida. Quantas batalhas você enfrentou ao decorrer desses longos anos. Quantas provações, quantas tribulações, quantos momentos difíceis, e você está aqui de pé porque o Senhor te ama, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso para conosco. Nós estamos aqui esta noite, irmãos, caia na real, não é porque nós somos bons, não, pelo contrário, nós somos maus. É porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor ama, o Senhor cuida daqueles que Ele ama, e o Senhor tem cuidado do seu povo. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, né? E Josué, ele chama a atenção do seu povo. É necessário fazer uma lembrança, porque, irmãos, o povo estava disperso, o povo tinha relaxado, e não é diferente os dias que nós estamos enfrentando. A igreja de 20 anos para cá, ela mudou muito. De 10 anos para cá, ela mudou demais. De 5 anos para cá, ela mudou bastante. A gente está vivendo, a gente está quase perdendo a nossa identidade. Irmãos, a igreja, ela não sabe mais aonde ela se posicionar. Mas a palavra de Deus diz que a posição da igreja é contramão do mundo. Nós fomos chamados para andar na contramão do pecado, das coisas hostis desse mundo, do príncipe desse século, das coisas que o mundo quer introduzir até mesmo dentro do nosso meio. Então é necessário a gente fazer uma análise, lembrar, não podemos esquecer daquilo que o Senhor tem feito por nós. Queremos servir o Senhor de qualquer maneira. Queremos que o Senhor aceite a maneira que nós agradamos de servir a Ele. Não é, irmão, não é do meu jeito, é do jeito dEle. Josué vai falar isso aqui no texto. Ele chama a atenção do povo para que o povo não venha esquecer disso. Não venha esquecer do que o Senhor fez para aquele povo, que era necessário um conserto. E o Senhor nos chama esta noite para uma nova aliança. Há um tempo novo para a igreja do Senhor. Há um tempo novo para esta igreja, aleluias. 2020 é um ano que você pode marcar aí na sua agenda, na sua Bíblia, o ano do tempo novo de Deus sobre a tua vida.
O Senhor quer trazer renovação sobre nossas vidas. O Senhor quer trazer um novo avivamento sobre a igreja dele. A igreja tem crescido em número. Nós temos crescido em números. Nós temos inchados. Como um fermento faz a massa levedar, faz a massa inchar. Saiu agora no censo que até 2030 nós vamos passar em números no Brasil de católicos. Em 2030 vai ter mais evangélicos do que católicos. Só que a gente fica na balança. A gente está crescendo em número. Mas como está a qualidade? Que cristão nós somos, irmãos, esses dias da festa. E eu estou, olha, desde domingo, quando o pastor falou que eu ia trazer a palavra hoje, o Senhor me deu esse texto aqui e eu tentando estudar ao longo da semana, fazer consagração, devocional em cima desse texto. E quando chega na festa, o Senhor fala totalmente nessa mesma linha. Que cristãos nós somos? Que vantagem há de nós crescermos tanto? Do que vale o homem ganhar o mundo inteiro, mas a sua alma se perder. Que vale crescermos, ficar aqui, não ter lugar um lugar 10 vezes maior do que esse. Mas quando o Senhor chamar, quantos? Na sexta-feira, o pastor que trouxe a mensagem, ele encerrou a sua mensagem falando das 10 virgens, das 5 loucas e das 5 prudentes. 5 tinha reserva de azeite consigo, mas 5 não tinha. E todas elas tinham a mesma característica aqui dentre nós, aqui no nosso meio. E a gente não está aqui para apontar para ninguém, mas a palavra é para fazer uma análise em nós mesmos. Cada um fazer uma análise em si mesmo. Fazer uma análise em si mesmo. Se o Senhor chamar agora, qual será o nosso destino? Porque é o seguinte, esse povo aqui, eles estavam dando o que era de Deus para os deuses estranhos. De que maneira? O seu tempo, o seu coração. E meus irmãos, o meu coração tem que ser exclusividade do meu Deus. A minha vida tem que ser exclusividade do meu Deus. O que está tomando o lugar de Deus na sua vida? O que está tirando o seu foco? Você sabe, ainda há tempo, vamos corrigir. O Senhor nos chama para um conserto. O Senhor nos chama. Esta noite o Senhor nos dá uma chance da gente fazer uma reflexão. Porque quantas pessoas queriam ter essa mesma chance, e nesse exato momento, nesse exato segundo, não está tendo mais essa chance, mas já teve. Então Josué, ele chama o povo para falar acerca disso, do cuidado, da fidelidade de Deus. Aí no verso 13, o Senhor ainda lembra o povo que eles habitassem um lugar que ele não construísse, que eles estavam em um lugar que eles não fizeram nada para ter aquele lugar, né? Diz assim o verso 3: eu vos dei a terra em que não trabalhaste, e cidade que não edificaste, habitais nelas e comeis das vinhas e dos olivais que não plantaste. O Senhor está falando aqui do cuidado dele. Assim como o próprio Senhor Jesus fala em Mateus no capítulo 6, do verso 30 até o 33, que Ele é quem cuida. Por que estáis ansiosos? Por que vocês estão inquietos? Né? Que o segredo é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele vai acrescentar sobre a tua vida.
E aí entra o verso 14. E no verso 14 e no verso 15, o Senhor chama a atenção acerca de uma aliança. O Senhor lembra o povo, e aí o Senhor fala da aliança. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Um detalhe interessante nesses dois versículos, que a palavra servir, ela aparece 7 vezes. 7 vezes. O Senhor é um Deus de relacionamento, irmãos. O Senhor, Ele quer nos abençoar. O Senhor, Ele quer cuidar de nós, Ele quer nos proteger. Mas o Senhor, Ele te chamou para você servi-lo, pertencer a Ele, ser dele e de mais ninguém. O Senhor te chamou para que você seja dele, exclusividade dele. É isso que o Senhor quer. E Ele é um Deus que se relaciona com o seu povo. Ele começa o relacionamento com Abraão. Deus não tinha relacionamento com o homem, de Noé até Abraão. E aí Deus fala com Abraão. Ele fala com Abraão, mas com Noé ele aparecia em sonhos. Mas com Abraão ele fala. Abraão ouve. Abraão recebe o direcionamento do seu próprio Senhor falando. Porque o Senhor é um Deus de relacionamento. O Senhor não é como esses deuses estranhos aqui que ficavam lá em paredes, em cima de altares. Tinha boca, mas não falava. Tinha olhos e não via. Tinha ouvidos e não ouvia. Tinha pés, mas não andava. O Deus o qual nós servimos, Ele é um Deus de relacionamento. Irmãos, eu estava... Aleluias, eu vou confessar algo para os irmãos. Já tinha um bom tempo que eu não fazia devocional. Correria, relaxo, mordomia, acomodação. Você vai esquecendo os princípios, aquilo que é mais necessário na sua vida, você vai deixando de fazer. Aleluias. E o Senhor essa semana me visitou de forma sobrenatural. Irmãos, eu nem busquei Ele todos os dias. Algumas vezes o Senhor me visitou de forma impactante. E se eu buscar todos os dias? E se nós buscarmos todos os dias? E se nós fizermos devocionais todos os dias? E se nós fizermos as nossas reuniões domésticas todos os dias? Porque, irmãos, eu não sei os irmãos, mas eu lendo acerca disso e pedindo ao Senhor para me orientar, o que sempre vinha na minha cabeça, o que está tomando lugar do Senhor em nossas vidas. Não me entendam mal, mas é a tecnologia. Ela nos ajuda, me ajuda demais no meu trabalho, na minha faculdade. Mas assim, a gente fica, quantas horas você fica com o seu celular, olhando o WhatsApp, olhando o Instagram, vídeos no YouTube e assim por diante? E quantas horas você se dedica para o Senhor? Porque 1 hora de relógio é necessário para um devocional. Você coloca um louvor, depois você lê a palavra, depois você vai orar a Deus, meditando na palavra. É 1 hora de relógio, você faz isso.
1 hora de relógio. E passa tão rápido, e é tão gostoso, a semana é muito mais produtiva. E eu vou, irmãos, o Deus o qual nós servimos é um Deus de relacionamento. É um Deus que quer se relacionar com o seu povo. E ele diz assim: temei ao Senhor. Ele chama o povo para temer ao Senhor. Por quê? Porque quando nós começamos... Por que nós começamos a distanciar do Senhor? Porque nós perdemos o temor. Em Provérbios diz que o temor a Deus é o princípio de quê? Da sabedoria. Nós deixamos de ser sábios. Então nós deixamos de temer ao Senhor. É uma coisinha, pastor. Não é uma porta desse tamanho, não. É uma fagulhazinha. E ela vai aumentando. E é como uma cratera à beira de um rio. Ela vai assoreando. Vai assoreando. Vai assoreando. E aquilo vai fazendo com que a nossa vida fique uma vida morna. Uma vida que não é nem quente e nem frio. Uma vida sem graça espiritualmente falando. Sendo que o Senhor, olha que coisa maravilhosa. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, imenso, imensurável. E nós pequenininho, pecador, falho, Ele quer relacionar com você. Ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer ter um relacionamento comigo. Mas de qualquer maneira, não. O Senhor começa a chamar a atenção do povo a servir e temer. Temer e servir. Temor a Deus, irmãos, não é ter medo, pavor de Deus, não. Medo é pavor, né? Temor é respeito, é reverência. Como está em Deuteronômio no capítulo 10, no verso 12, que diz assim: agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor. Deus quer que o seu povo seja um povo temente a Ele, porque se não houver temor na minha vida, facilmente não vai ter santificação sobre a minha vida. E se não houver santificação na minha vida, eu não consigo ter paz com os meus irmãos. E se eu não tiver santificação e paz com os meus irmãos, eu não vou ver a Deus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o temor é necessário ter temor, né? E aí o Senhor chama o povo para servir Ele com sinceridade. Se Deus chama o povo para ter temor, servir com sinceridade e com verdade, é porque não estava vendo isso. Faltava temor no povo. Faltava sinceridade. E isso aqui, irmãos, é sério. Porque quando nós nos tornemos religiosos, nós não servimos o Senhor com temor, mas por medo, por hábito, por ritualismo. Então, esse povo estava servindo o Senhor de forma religiosa. Esse povo não era verdadeiro com o Senhor. O Senhor, Ele não quer, irmão, sacrifício, mas Ele requer o que? Obediência, sinceridade no coração. Você quer chamar a atenção de Deus? Seja sincero com o Senhor. Seja obediente com o Senhor. Seja verdadeiro, porque o próprio Senhor é a verdade. O Senhor é quem esquadrinha o coração do homem. O Senhor esmiuça o coração do homem. O Senhor sabe o que eu penso, o que está guardado no meu coração. O Senhor sabe o que eu vou pensar, como eu vou agir daqui 1 minuto, 2 minutos, a 1 hora, 5 horas e assim por diante. Então é necessário nós voltarmos à verdade, voltarmos a servir o Senhor com sinceridade. Irmãos, há um tempo atrás,
há 30, 40 anos, o nosso povo tinha muito exagero, mas era um povo temente ao Senhor. Esse povo conseguiu nos influenciar. Da maneira que nós estamos servindo o Senhor, quem nós vamos influenciar? Como será a igreja daqui 20 anos, os nossos filhos? Como eu estou influenciando o meu filho? Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque o próprio Josué, ele como sacerdote da sua casa, ele faz a escolha. Ele fala para o povo: escolha hoje quem vocês querem servir. Mas só que eu e a minha casa, ele como sacerdote do seu lar, ele decidiu servir ao Senhor. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quantos pais, irmãos, estão despreocupados? Quantos pais estão relaxados acerca da educação cristã de seus filhos? A igreja aqui, irmãos, aqui a gente dá continuidade àquilo que você ensina lá na sua casa. Quem tem que ensinar o seu filho a orar é você. Quem tem que ensinar a ter reverência na mesa do Senhor é você. Quem tem que ensinar a sua casa a servir ao Senhor é você, o seu filho, a sua filha. Tem que enxergar em você o Cristo que você prega. Tem que enxergar em você o Cristo que você enche a boca para falar: é meu Senhor. Ele tem que ver esse Cristo em você. Assim ele vai ser um servo do Senhor, porque ele vê que a casa dele está alinhada com as coisas do Senhor. O povo estava disperso, isso já não estava mais acontecendo na casa daquelas pessoas. E Josué, ele faz essa pergunta, mas ele não dá, ele como líder, ele tenta ser imparcial e democrático. Olha, escolha hoje quem vocês querem servir. Mas ele, como líder nato, como sacerdote da casa dele, ele dá direção. Olha, vocês querem ir por ali, vocês vão. Mas o lugar que conduz o Senhor é esse aqui. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. E o povo desperta. E o povo não, a gente quer servir aos Deus. A gente quer servir o Senhor. Josué, epa, mas não é assim. O Deus do qual nós servimos é um Deus santo. Abandona os deuses, o pecado. Irmãos, a trombeta vai soar. Nós devemos estar preparados. A nossa casa preparada. Como? Com a vida santificada. A graça do Senhor tem que ser algo verdadeiro em nossas vidas. E ela é verdadeira, e o Senhor está com ela, está disposto a derramar ela sobre nossas vidas. Mas para isso, a minha vida tem que estar santificada. Tira todos os deuses, tudo aquilo que está tomando o lugar de Deus, tudo aquilo que está tomando a exclusividade de Deus. O meu coração, a minha vida tem que ser exclusiva do Senhor. O que está fazendo? O que eu estou fazendo? Por que eu estou assim? Tira. O que tem lá dentro da tua casa que você não ora mais? Por que lá dentro da tua casa não tem culto doméstico mais? Estou falando aqui para vocês. Começa daqui. Por quê? Que em nossas casas nós não fazemos mais cultos domésticos, reuniões de oração entre nós. Por que nós não oramos mais? Por que nós não lemos mais a Bíblia como deveríamos ler? E vou falar aqui uma coisa com propriedade. 90%, eu vou usar 90%, mas é mais de 90% dos evangélicos no Brasil só leem a Bíblia na igreja. Fecha aqui, joga lá dentro do carro
ou na cômoda de casa, ou na estante. Aí vai ler de novo no próximo culto. Se a pessoa vier no culto no domingo, ela vai ler na quarta. Mas se ela não vir na quarta, é só domingo. Isso não é bom para nós. Não é bom. Existem maneiras da gente organizar o nosso tempo. A gente sabe que a gente se perdeu. Muito corrido as coisas, muito acelerado. E a gente não está sabendo se organizar. A gente está dedicando muito tempo para uma coisa e pouco tempo para as coisas que é necessário. Ou seja, pouco tempo para a leitura da palavra e muito tempo no celular. Irmãos, é uma coisa que rouba o tempo. O pastor Cláudio, lá da sede, ele falou uma coisa que isso vem martelando na minha cabeça, assim. Ele falando acerca de devocional, né? Acho que foi a última reunião que teve lá na sede. Que antes ele levantava e olhava o WhatsApp, outras coisas, e ele tomou uma decisão a primeira coisa, o primeiro minuto do seu dia, quando ele acordasse, seria para o Senhor. Que em vez de abrir o WhatsApp para ver alguma mensagem, ele ia para a Bíblia. Irmãos, isso é tão simples, mas isso tem um poder sobre nossas vidas de forma extraordinária. Eu estou aqui com 2 celulares do serviço. Tem que colocar bem baixinho, toda hora chega a mensagem. Então primeira coisa que eu acordo quando eu faço, vou olhar se teve algum problema. Estou lutando, irmãos, para me habituar. A primeira coisa para mim fazer quando eu acordar é abrir a palavra do Senhor. É ouvir o que Deus tem para falar comigo na manhã. Irmãos, nós nos perdemos ao longo desse tempo. E essa palavra, irmãos, ela fala muito mais comigo aqui, para mim consertar, do que para os irmãos. Algo está roubando o nosso tempo. Algo está roubando o que é precioso do Senhor. O que é para nós adorarmos o Senhor está tomando. Eu chamo a equipe de louvor aqui. Aleluias. Tinha um monte de coisa para falar aqui, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Eu convido você a ficar de pé nesta noite. Aleluia, Senhor. Pai, o Senhor é o Deus, dono de todas as coisas. A nossa vida, Senhor, entregamos a Ti, Senhor. Eu quero chamar aqui na frente você que quer fazer uma nova aliança com o Senhor. Eu quero convidar você a vir aqui na frente, você que, por causa da correria do dia a dia, por vários motivos, você não tem servido o Senhor como você sabe que você tem que servir, como o Senhor diz que você tem que servir. Você que quer fazer uma nova aliança com o Senhor, que quer um novo de Deus para a tua vida, eu te convido aqui esta noite, vem aqui na frente. O Senhor te chama, o Senhor quer realizar entre nós uma nova aliança. É necessário que nós organizemos as nossas vidas, é necessário que nós entregamos o melhor para o Senhor, aleluias. Eu quero te convidar a você vir aqui na frente, você que está desanimado, você por algum motivo você está entristecido, por alguma coisa, você não está se sentindo bem. Eu quero que você venha aqui na frente, nós vamos orar sobre a tua vida aqui. Não tenha medo, não tenha vergonha. Aleluias. Ó Deus, Pai bendito, usa da tua misericórdia para a tua igreja, Senhor. Pai bendito, traz em nós um avivamento verdadeiro, Senhor.